Amém, irmãos, glória a Deus, boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos ser gratos ao nosso Deus, mais uma noite, mais um domingo, mais um início de semana, mais uma oportunidade de estarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, como os irmãos, né, congregando junto aqui mais uma vez, né, em comunhão, né. Este é o nosso propósito, adorar o nosso Senhor, né, glorificar o seu nome, cultuar a Ele em espírito e em verdade. E por essa oportunidade eu quero agradecer ao nosso Deus, agradecer a vida de cada um dos irmãos que se fazem presentes aqui conosco, agradecer aos irmãos também que irão nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Instagram e posteriormente o YouTube, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos, né? E hoje, como de costume, estamos aqui reunidos para cultuar o nosso Deus, e desde já eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé para iniciarmos o nosso culto nessa noite com uma oração. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos instrua nessa noite através da palavra e dos louvores entoados. Senhor, Pai Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, diante de Ti, Pai, nos prostramos nessa noite como servos, como dependedores de Ti, Pai, necessitados da Tua verdade, da Tua palavra, da Tua justiça. Pai, nos instrua nessa noite, através de tudo que for pregado, dos louvores aqui entoados. Sabemos que tudo é para a glória do Teu nome, Pai. Tudo é para louvor da Tua glória. Estamos aqui nesta noite, é pela Tua capacitação, é pelo Teu Espírito que nos instrui, que nos traz, que nos conforta. E esse mesmo Espírito, Pai, venha fazer em nós entendedores da Tua palavra, venha fazer em nós crentes do Teu Espírito, do Teu poder, para a glória do Teu nome. Que cada palavra aqui entoada, que cada louvor aqui dito, venha ser para o louvor da Tua glória. Que não venha ser pela capacidade daquele que fala, mas que venha ser por Ti, Pai, que nos capacita. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Então, para nós iniciarmos nosso culto, gostaria de convidar o grupo de louvor. Amém? Amém, irmãos, graça e paz. Espírito, em verdade.
te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Agradecemos a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Todo mundo feliz com o Senhor? Glória a Deus, Ele é maravilhoso e tem cuidado de todos nós. E por isso nós estamos aqui para adorá-lo mais uma vez, em espírito e em verdade. Eu quero agradecer aos irmãos que hoje estão conosco, aos que nos assistem. Que o Senhor venha falar com os irmãos de uma maneira poderosa, de modo que nossos corações sejam abertos para que possamos glorificá-lo em nome de Jesus. Eu trouxe uma pequena reflexão para os irmãos que querem nos acompanhar. Está lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Lucas 7, versículo 37 e 38. Hoje o tema que o pastor irá trazer essa noite é um tema maravilhoso, onde nós temos que entender que nós, como servos de Deus, devemos nos dobrar, nos prostrar diante do glorioso Deus. Lucas 7, no verso 37 e 38, diz assim: E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijando-lhe os pés, e ungia com unguento. Amém? Aqui nós temos uma cena em que um determinado fariseu convida o Senhor Jesus para ir até a sua casa, algo que não era comum. Porque nós já temos estudado, que os fariseus eram contra o que o Senhor Jesus fazia. Mas aqui a Bíblia não relata qual era a intenção desse fariseu. Se era aprender algo do mestre, ou se queria pegá-lo em uma armadilha, por assim dizer, se é que isso é possível. Que nós sabemos que Jesus, Ele é o próprio Deus. Mas o Senhor, Ele aceita esse convite e vai até a sua casa. O interessante é que aqui a Bíblia relata que uma mulher pecadora, e nós sabemos que
todos são pecadores, mas quando a Bíblia traz isso, né, que era uma mulher pecadora, nós podemos inferir de que era uma prostituta, né? A tradição diz que se tratava de uma prostituta, mas a Bíblia não fala que era uma mulher pecadora. Mas vamos por esse viés. Então, essa mulher prostituta, ela entra na casa do fariseu. Olha, irmãos, a ousadia dessa mulher. Se hoje, em nossos dias, uma mulher prostituta já tem essa dificuldade de se relacionar no meio da sociedade, imagine naquela época. Ainda mais na casa de um fariseu. Tente perceber a ousadia dessa mulher. Entrar na casa de um fariseu, ainda sem ser convidada. Será que nós, como pessoas, hoje faríamos isso? Entraríamos na casa de alguém dessa forma? Então, o que foi que atraiu essa mulher? O que a encorajou? Então, aqui diz que ela entrou na casa deste fariseu e ficando atrás dos pés de Jesus, chorando. Ou seja, o Senhor não tinha pregado para ela. Mas, se nós voltarmos aqui no 37, diz: E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa de um fariseu. Então, essa notícia chegou até os seus ouvidos. Como? De alguma forma, ouvindo as pessoas falarem, ou a multidão que tentava seguir. Mas nos importa entender de que os seus ouvidos foram tocados. E nós, através dos nossos estudos, com o pastor Rafael nas quintas-feiras, nas pregações, nós temos entendido que o pastor fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então nós podemos entender, perceber que embora essa mulher viva numa vida de pecados, ela ouviu a voz do mestre. E o seu coração se condoeu, o seu coração foi convencido a ir até o mestre. Então ela chega se derramando, com o coração quebrantado, em busca daquilo que só ele pode proporcionar: a paz interior, o perdão dos pecados. E ela, sem abrir a boca, ela se prostra diante dele. E esse se prostrar é o reconhecimento do seu senhorio, da sua divindade. Ela se prostra e em prantos começa a lavar os seus pés com suas lágrimas. Isso era um costume dos judeus, de lavar os pés daqueles que entravam na sua casa, lavar e ungir, era um costume que eles tinham. E o próprio Jesus vai chamar a atenção daquele fariseu, que ele não tinha feito isso. Ele convidou o mestre para ir da sua casa, mas não ungiu os seus pés, não lavou os seus pés. Mas aquele fariseu, cheio de religiosidade, embora a Bíblia não fala qual é a intenção do seu coração, mas nós podemos perceber que ele não havia até então reconhecido o senhorio de Cristo, não lavando seus pés, não ungindo seus pés, mas pelo contrário, foi condenar a mulher que assim o fazia. Mas por que essa mulher, ela se prostrou diante de Jesus, ela chorou e ela derramou um óleo caríssimo? Para você ter uma ideia, aquele unguento que foi ungido os pés de Jesus, tinha o valor da época de 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho. Era algo com valor altíssimo. Mas isso mostra para a gente onde está o coração daquela mulher. O que ela estava buscando na pessoa de Jesus sem abrir sua boca. As suas ações falavam por si. Ela reconheceu o seu pecado. Ela reconheceu como pecadora e reconheceu o Senhor como mestre, como Messias, como aquele que veio perdoar os pecados. Então, o que eu posso aprender com isso, meus irmãos? Não importa o que dizem de mim,
Não importa o que eu penso que eu sou. O Senhor, Ele conhece a intenção de cada coração. Daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Daqueles que querem estar com Cristo, mas não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode proporcionar. Aqueles que realmente se arrependem de verdade. Aqueles que querem que o Senhor perdoe o pecado. Aqueles que, mesmo vivendo numa vida contrária ao que o Senhor nos ensina, eles querem força, que o Senhor os fortaleça para que possa sair dessa vida. E o Senhor, com uma só palavra, lhe perdoa e recebe aquela adoração. Então, meus irmãos, o lugar do verdadeiro cristão é nos pés de Jesus. O lugar do verdadeiro Filho de Deus é adorando aquele que veio para tomar o meu e o seu lugar. Como nosso substituto, nós reconhecendo Ele como Cristo, como Messias, como o Cordeiro Imaculado. Que nós possamos, meus irmãos, em todos os dias, em cada momento, em cada decisão da nossa vida, não importa se é no colégio, se é na faculdade, se é em casa, se é dentro de casa, principalmente com o marido, com a esposa, com o filho, nós nos humilhemos, porque o Senhor assim o fez, para que nós possamos aprender dele, ser humilde de coração e reconhecer o seu perdão. Amém? Que possamos adorar o Senhor com todo entendimento. Eu quero convidar a equipe de louvor para estar adorando o Senhor, e em seguida o pastor Rafael para estar orando pelo preletor dessa noite. Que o Senhor possa continuar falando conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos louvar ao nosso Deus com o hino. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio
passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, tu és o rio, Senhor. Agradecemos a oportunidade. Então vamos orar pela vida do eleitor dessa noite, né? A vida do pastor Marconel. Feche seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, rendemos graça a Ti mais uma vez e te pedimos, Pai, pela vida do pastor Marconel nesta noite, que ele possa, Pai, trazer agora a Tua verdade, a Tua palavra, que sabemos, Pai, que só é possível através do Teu Espírito. Sabemos que não é por capacidade, não é por entendimento, não é por força, mas é pela Tua revelação a quem o Senhor quer revelar. Por isso, usa o Teu servo nesta noite, usa a instrumentabilidade de acordo com o Teu Espírito Santo para o melhor proveito da igreja e o melhor proveito do corpo de Cristo. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. É uma honra estarmos aqui mais uma vez para ouvir a palavra, para glorificar o nome do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. E hoje vamos dar continuidade às nossas pregações no livro de Efésios. Hoje nós finalizaremos ali o capítulo 1, vamos continuar a partir do verso 15. Então, desde já eu já peço aos irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 15 até o verso 23. Nós vamos finalizar o capítulo 1 hoje, se assim Deus permitir. Amém? Como é de conhecimento de todos, nós estamos trazendo as pregações aqui de forma expositiva em alguns livros, e nós estamos trazendo aqui hoje no livro de Efésios. E todas as vezes que nós vamos pregar, nós contextualizamos para relembrar, para os irmãos estarem sempre fixando e memorizando esse livro que é tão importante, né? Então a carta aos Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso em Roma, provavelmente ali entre os anos 60, 61 e 62 depois de Cristo. É uma carta onde ele escreve para uma igreja madura, uma igreja já doutrinada, uma igreja fundada e que estava andando e caminhando dentro dos caminhos do Senhor. Só que essa igreja se preocupava com ele, porque ele estava preso. A igreja se preocupava com ele porque aquele apóstolo dos gentios, que estava levando a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, estava preso em cadeias, estava em Roma. E ao saber que essa igreja se preocupava, ele escreve essa carta, juntamente com Filemon, juntamente com a carta aos Colossenses, fundamentando mais essa igreja, trazendo uma certeza a mais para essa igreja, tentando tranquilizar essa igreja. Nós vimos que o verso 1 ao verso 14, ele vai trazer do plano soberano de Deus. Então ele já inicia falando sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre o papel de Cristo, trazendo a redenção através do seu sangue, sobre o papel do Espírito Santo nos selando com teu Espírito, nos fazendo ser alguém salvo em Cristo,
algo como um penhor a ser entregue a Cristo na sua volta. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo deixa claro isso para tranquilizar aquela igreja, que independente daquilo que estava se passando com ele, independentemente daquilo que estava se passando com a igreja, Deus tinha um plano e esse plano seria realizado na vida de cada um. E ele finaliza com o verso 14, nós lemos e nós pregamos no último estudo em Efésios, onde ele vai dizer que o selo do Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. E nós falamos dessa segurança de Deus, dessa segurança do Espírito, desse selamento, né? Essa segurança que o salvo tem em estar salvo em Jesus. E aí Paulo vai continuar e nós vamos trazer agora a partir do verso 15. Eu vou trazer aqui na versão da King James, como nós costumamos fazer. Os irmãos em casa, os irmãos que estiverem acompanhando na internet, pode utilizar a versão que tiver, vai conseguir acompanhar tranquilamente. Então o verso 15 até o verso 23 diz assim: Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir, e colocou todas as coisas sob os seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então o apóstolo Paulo, o que ele está fazendo? Até o verso 14 ele expôs o plano da salvação em Deus, em Cristo e no Espírito Santo. E a partir do verso 15 ele vai dizer diretamente à igreja que ele ouviu ter notícias dessa igreja, que ele ficou sabendo, ele ouviu que essa igreja tinha fé. E por ele ouvir que essa igreja tinha fé, ele ficava muito feliz. Ele fazia menções em suas orações sobre aquela igreja, ou com aquela igreja, com as pessoas daquela igreja. Então o primeiro verso vai dizer: Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, verso 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus Cristo. O ponto importante desse verso é que o apóstolo Paulo, depois de ouvir falar que aquela igreja tinha fé em Cristo Jesus, e a fé aqui é aquela fé verdadeira, aquela confiança em Jesus, a fé salvífica, que nós sabemos que é a regeneração verdadeira. Depois de ele ouvir falar dessa fé em Jesus e no amor para com todos os santos, é uma questão de lógica. A fé como um produto da salvação e o amor como fruto dessa salvação. Ele diz que ele ouviu falar da fé que aquele povo tinha e ouviu falar do amor para com todos os santos. Ele ouviu falar que aquelas pessoas são regeneradas e tinha fé em Cristo. E ouviu falar que aquelas pessoas estavam dando frutos do Espírito, o amor verdadeiro, o amor de amar o próximo, né? Como o próprio Cristo vai dizer. Se nós analisarmos a Bíblia como um todo, irmãos, principalmente no Novo Testamento, a gente não consegue elencar qual é o fruto maior, qual é a obra maior, mas a gente consegue ver uma prioridade nos ensinos de Cristo, uma prioridade nos ensinos de Paulo e dos demais apóstolos sobre o amor ao próximo. A gente vai perceber que uma evidência chamativa, uma evidência de que você tem uma fé verdadeira, uma evidência de que você realmente é uma pessoa salva, é você amar o próximo. Por isso que Deus, né, ele vai dizer em toda a sua palavra sobre amor ao próximo, e Cristo ele enfatiza isso, quando ele resume a lei de Deus em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Talvez esse seja, para nós que estudamos a Escritura, né, a gente sabe que não existe hierarquia de obras e hierarquia de frutos,
Mas para nós que estudamos as Escrituras, que nós que analisamos ali o que é escrito pelos apóstolos, talvez esse seja o fruto que fica mais visível nos filhos de Deus. Eles têm amor para com todos os santos. E os santos aqui são as pessoas salvas em Cristo. São as pessoas que realmente acreditam e confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é um santo. Você está sendo santificado. Você é uma pessoa salva em Deus. E você vai exercer, ou você vai manifestar essa sua fé amando o próximo como a ti mesmo. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, ele está linkando aqui a regeneração, a fé verdadeira com fruto. Ele está falando que aquela igreja tinha realmente uma fé verdadeira. E estava falando que aquela igreja em Efésios tinha frutos do Espírito. Era uma igreja realmente verdadeira. Era uma igreja que, por mais que tivesse dificuldades, problemas, como todas as demais igrejas, é uma igreja que frutificava. Uma igreja que tinha, vamos dizer, a principal manifestação do Espírito Santo, visivelmente, que é o amor para com o próximo. E o apóstolo Paulo vai deixar isso claro. Então, depois de eu ter ouvido falar, aí o que acontece depois que ele ouve? Ele não cessa de dar graças. Ele não cessa de agradecer. Ele se torna uma pessoa grato por aquilo que está acontecendo. Nós sabemos que a gratidão não é pregado tanto hoje. Nós pregamos muito sobre oração, nós pregamos muito sobre pedidos, sobre intercessão, mas nós nos esquecemos que a gratidão, dar graças a Deus, é algo que vem de um fruto espiritual. Então nós precisamos, como cristãos, assim como Paulo, exercer essa gratidão. Aqui Paulo deixa claro que ao perceber que aquela igreja estava andando no caminho do Senhor, sendo salvo e dando frutos, ele não cessava de agradecer. Não cesso de dar graças por vós. Não cesso de agradecer a Deus por vocês. Não cesso de agradecer a Deus porque vocês estão dando frutos, amando uns aos outros, crendo em Cristo de forma verdadeira. É isso que ele está dizendo no verso 16. Não cesso de dar graças a vós, a graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Mais um ponto importante para nós aprendermos. Além do apóstolo Paulo agradecer constantemente, dar graças a Deus por esse povo que estava andando em fé, que estava exercendo realmente aquela fé salvífica em Cristo. Aquele povo que estava amando uns aos outros. E aqui quando ele diz que ama todos os santos, não está restringindo apenas aquela igreja, mas a todo aquele que crê. O apóstolo Paulo agradece a Deus por aquela igreja e ora, intercede por essa igreja. Aqui a gente vê também uma função pastoral. A gente vê uma função de pastor do próprio apóstolo, uma função de líder daquela igreja, por estar intercedendo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. E a finalidade, qual é a finalidade de ele agradecer e de ele interceder por essa igreja? Ele vai dizer no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo ao Deus Pai, porque Cristo também é Deus, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Perceba que o apóstolo Paulo tinha uma preocupação nas suas cartas sobre o conhecimento, sobre sabedoria, sobre revelação. Nós vamos ver em muitas cartas ele trazendo a preocupação em você ter um entendimento correto, em você ter uma mentalidade iluminada pelo Espírito Santo, em você ter uma sabedoria que vem do alto, não a sabedoria que a gente consegue enxergar hoje nesse mundo. Então a gente percebe o apóstolo Paulo se preocupando com isso. E o apóstolo Paulo diz que agradece a Deus por aquela igreja, por estar andando em fé, dando fruto do amor. Ele, além de agradecer, intercede por aquela igreja. E ele intercede com uma finalidade, para que o Deus Pai, o Pai da glória, o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação. E esse espírito de sabedoria e de revelação não é um espírito diferente, é o mesmo espírito do verso 14. É o Espírito Santo, é o Espírito que é selado em nós.
E o Espírito Santo, em sua plenitude, ele vai capacitando, ele vai nos abrindo a mente, ele vai nos trazendo discernimento, nos trazendo revelação da palavra, nos trazendo sabedoria de Deus. O que o apóstolo Paulo está pedindo para aquela igreja, para aquele povo, é que Deus dê sabedoria e revelação de Deus para aquele povo. Mas a sabedoria e a revelação é para o conhecimento dele. Aqui é interessante porque a sabedoria que o apóstolo Paulo diz aqui, não é a sabedoria somente aquela sabedoria grega, a sofia. Não é aquela sabedoria que nós entendemos e nós estudamos, que faz parte da filosofia, que é a sabedoria que nós entendemos como mundana. Essa sabedoria é a sabedoria que Deus dá de forma espiritual. É você ser sábio no Evangelho, é você ser sábio dentro dos ensinamentos de Deus. Por exemplo, irmão, eu tenho certeza que para nós que cremos em Jesus, para nós que sabemos quem é Deus, sabemos quem é Cristo, se nós perguntarmos uns aos outros como nós fomos salvos, e a gente responder que nós somos salvos a partir do momento que nós nos convertemos, que o Espírito Santo atua no nosso coração, que Ele abre o nosso coração, que Ele mostra o nosso pecado, e que nós, quando olhamos para o nosso pecado, nos deparamos com algo tão ruim que não temos para onde correr, senão para os pés de Cristo. E quando nós vamos para os pés de Cristo, a gente sabe que confiando nele, Ele nos perdoa os pecados. E Ele nos perdoando os pecados, nós sabemos que nós temos paz com Deus, que Ele nos reconciliou com Deus. E tendo essa reconciliação com Deus, nós sabemos que estamos salvos. Quando nós explicamos isso uns para os outros, para o mundo isso é loucura. Para o mundo isso não é sabedoria. Mas para o Evangelho, para Paulo, para Pedro, para João, tudo que se trata de salvação, tudo que está na Escritura, tudo aquilo que o Espírito nos instrui, tudo aquilo que nós aprendemos de Deus é sabedoria. Então o que o apóstolo está pedindo é que nós tenhamos essa sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que o Espírito Santo nos dá, uma sabedoria que não está ligada ao intelecto, que não está ligado ao seu conhecimento pessoal. Não é você buscando Deus através dos seus esforços, através da sua leitura, através dos seus livros. É Deus dando através do seu Espírito a sabedoria. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. Ele dá. Ele intercede a essa igreja para que Deus vos dê essa sabedoria e essa revelação. Sabendo o que é sabedoria para nós, que somos cristãos e sabemos que a sabedoria está ligada intrinsecamente com o Evangelho de Deus, está ligado de forma íntima com as doutrinas de Deus, com o conhecimento sobre salvação, com o conhecimento de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre a revelação. E agora a revelação é um pouco mais profunda, porque a revelação é algo que você tem a partir do momento que você tem contato com a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ele está intercedendo por aquela igreja, para que Deus capacite aquela igreja cada vez mais, amadureça aquela igreja cada vez mais, dê um espírito de sabedoria e de discernimento cada vez mais para aquele povo. E para que nós temos esse espírito de sabedoria, ou espírito de conhecimento? Qual é a finalidade? É para o nosso próprio ego? Não. É para nós nos gloriarmos com revelações? Não. É para nós nos acharmos espiritualmente superiores? Não. O foco está no final do verso. Vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. O foco é você conhecer a Deus. O foco da sabedoria e da revelação de Deus, dando através do seu Espírito, para todo aquele que crê, é para que você se torne mais íntimo. É para que a cada vez mais, a cada dia mais, você consiga enxergar os atributos de Deus e consiga aplicar as suas verdades na vida de cada um de nós. É para que quando eu olhe para Cristo, que eu olhe para Deus, quando eu tente imaginar o Espírito Santo, eu consiga ter um conhecimento íntimo com Deus. Eu consiga ter um conhecimento íntimo do Espírito, um conhecimento íntimo de Cristo. Deus nos dá o espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos a Ele. Porque conhecendo a Ele, dia após dia, conhecendo a Cristo, conhecendo a Deus, conhecendo o Espírito Santo, eu vou errar menos, eu vou me santificar mais, eu vou andar mais pautado de acordo com a sua palavra. Porque eu simplesmente conheço. Porque Deus se revelou. Porque Deus derramou a sua sabedoria e o seu conhecimento
e a sua revelação sobre mim e sobre você. Então, o que o apóstolo está pedindo para essa igreja é uma das coisas mais importantes. Ele não está pedindo para essa igreja cura. Ele não está pedindo para essa igreja libertação somente. Ele não está pedindo para essa igreja prosperidade. Ele não está pedindo para essa igreja uma libertação de um jugo romano, ou uma libertação de um jugo de escravidão, ou uma libertação de um jugo onde essa igreja estaria em algum momento sendo perseguida. Percebe, irmãos? O momento em que ele vive, o momento em que ele encaminha essa carta para essa igreja, ele está preso e ele encaminha uma década que 7 ou 8 anos depois teria um dos maiores massacres em Jerusalém. E ele não estava se preocupando com isso. A preocupação dele era em que cada um de nós tivéssemos sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Porque é isso que traz a diferença. É isso que faz o meu caráter e o seu mudar. É aplicando essas verdades nas nossas vidas que nós conseguimos transformar a nossa mente todos os dias. Então, quando o apóstolo Paulo agradece a Deus por essas pessoas, intercede por essas pessoas, ele diz o motivo da intercessão. Ele diz o propósito da intercessão, que é o espírito de sabedoria e de revelação. Isso tem que nos ensinar algo. A nossa busca precisa ser nos atributos espirituais de Deus, precisa ser no além, precisa ser em conhecer a Cristo de forma verdadeira. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. No verso 18 ele vai continuar. No verso 18, ele vai continuar o verso 17, né? Que Deus vos dê um espírito de sabedoria, de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Perceba mais uma vez que a iluminação dos olhos do nosso entendimento, e aqui é interessante porque o entendimento não tem olho, né? Ele está fazendo aqui um jogo de palavras para mostrar que Deus ele vai abrir o nosso entendimento. Está fazendo um jogo de palavras para mostrar que Deus ele precisa abrir o nosso conhecimento para que nós possamos entender de forma clara, entender de forma verdadeira e conhecer a Deus da forma que Ele quer. E quando Ele diz, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado. Esse chamado aqui está ligado ao chamado lá da eleição. O mesmo capítulo, o contexto é esse. Não é o chamado individual. Aqui é o chamado que você é feito na eternidade. O seu chamado para ser salvo. Qual é a esperança do seu chamado? Que Deus ele vai abrir os seus olhos, vai te dar entendimento, vai te dar sabedoria, vai te dar revelação para você conhecê-lo. Para que Deus abra os seus olhos, os olhos do seu entendimento, para que você consiga enxergar a esperança do seu chamado, você consiga ver a sua salvação, você consiga ver que você realmente foi salvo em Cristo, que você consiga ter certeza nisso. E você tendo esperança na sua vocação, no seu chamado, você vai continuar, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A herança de Deus naqueles que são santos. Ele vem escalando. O apóstolo Paulo vem fazendo uma escala de conhecimento. Primeiro, Deus ele está orando para que aquela igreja tenha conhecimento e tenha revelação de Deus. E tenha conhecimento e revelação de Deus. Conhecimento nele. Fazendo isso, Deus vai abrir a nossa mente, o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento. Ele vai iluminar os nossos olhos para que nós consigamos enxergar, para que nós saibamos a esperança do nosso chamado. E qual é a esperança do nosso chamado? É ser salvo. Aqui o Paulo ele vai trazer, principalmente aqui nessa carta, ele vai falar muito sobre herança e riquezas. Mas a gente precisa entender que essa herança e riquezas não é a natural. Aqui ele está falando de herança celestial. Ele está falando de vida eterna. Ele está falando das riquezas que estão em Cristo Jesus. Os méritos que estão em Cristo Jesus. E que Ele compartilha conosco. E que Ele continuará a compartilhar na eternidade. E se Deus abrir o nosso entendimento, a gente vai conseguir entender, vai conseguir ver, vai conseguir ter essa esperança em Jesus. A esperança do chamado.
E se eu e você cremos em Cristo, irmão, todos nós aqui somos chamados. Se você está aqui hoje ouvindo e crendo em Jesus, você foi chamado. Você se enquadra nesse verso. Você precisa ter esperança. Em algum momento da sua vida, o seu entendimento já foi iluminado. A oração do apóstolo Paulo àquela igreja já foi concretizada em nossas vidas hoje. Porque você está conhecendo a Cristo. Você está conhecendo a Deus dia após dia. Você está crescendo na graça e no conhecimento. Você já foi conduzido à libertação desse mundo, dessa cegueira espiritual. Deus já abriu o seu entendimento. Porque é isso que o Paulo estava orando. Que Deus abra o seu entendimento, os olhos sejam iluminados pelo Espírito Santo. E se você está aqui hoje é porque os seus olhos já foram iluminados. E nós precisamos ter a esperança da nossa salvação, esperança da nossa vocação. Que nós somos vocacionados a ser salvos. Os filhos de Deus são vocacionados. Em algum momento da vida nós vamos exercer essa vocação. Em algum momento da vida nós estaremos exercendo essa vocação. Isso é importante, nós precisamos entender. Então o verso 18 vai dizer que, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do vosso chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. As riquezas são enormes, as bênçãos são muitas. Nós lemos no verso 3 desse capítulo que ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Por mais que eu e você não sintamos, por mais que eu e você não consigamos apalpar, ver essas bênçãos, porque são espirituais e algumas são exercidas aqui de forma material, a gente consegue ver, outras não. Tenha certeza que a esperança da vocação está em nós. E essa herança, desse verso 18, essa herança nos santos e essas riquezas da glória estão vocacionadas para nós também. Então é um privilégio sermos filhos. É um privilégio para nós que cremos. Por isso que ele vai dizer no verso 19, o qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. A suprema grandeza do seu poder sobre nós. E aqui ele está dizendo da vocação, ele está falando do entendimento, dos olhos abertos. Por isso que ele coloca entre vírgula, os que cremos. Porque Cristo, porque Deus, porque o Espírito Santo, ele tem poder sobre toda a carne. O mundo está aos seus pés. Nós vamos ver isso nos versos posteriores. O mundo está aos pés de Cristo. Cristo é exaltado, está à destra de Deus. Mas essas riquezas que ele está dizendo, esse entendimento que ele está dizendo, essa abertura de entendimento, essa iluminação dos olhos, esse Espírito que está dando sabedoria e revelação, é somente a esses que está entre vírgulas aí, somente aos que creem, o qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, aos que cremos. Aqui Paulo se identifica, ele se coloca, ele está se escrevendo a uma igreja onde ele se coloca como santo, como salvo também. Tudo isso vai ser exercido, tudo isso vai ser fundamentado e tudo isso vai acontecer em nós, os que cremos. As riquezas, a herança, o penhor, a salvação, a escolha, o derramamento do sangue, tudo isso é sobre nós, os que cremos. A gente não pode tirar do contexto. Aqui é o capítulo 1. Ele vem discorrendo desde o verso 1 sobre as riquezas, sobre todas as bênçãos, sobre a escolha, sobre a adoção em Cristo, sobre a morte de Cristo para nos redimir, sobre o Espírito Santo no nosso coração, selando-nos, nos garantindo como penhor até Ele voltar, sobre Cristo abrindo os nossos olhos, sobre Deus nos dando um espírito de sabedoria e de revelação. Tudo isso aos que cremos. A nós que cremos. E se você crê, isso é para você. A escolha, a adoção, o derramamento de sangue na cruz, o Espírito Santo sendo selado, o entendimento, a sabedoria, a revelação de Cristo no seu coração, a sua mente sendo iluminada, é para você também. Aos que cremos, segundo a operação do seu grande poder. O verso 20 vai dizer, que manifestou em Cristo,
quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. O que se manifestou em Cristo? A operação do grande poder de Deus. A ressurreição de Jesus é uma manifestação do grande poder de Deus. Paulo utiliza esse exemplo para mostrar que tudo o que ele está falando é verdade. Porque esse mesmo Deus que manifestou o seu poder em Jesus, ele vai manifestar o seu poder em nós, nos trazendo salvação, nos trazendo as riquezas que ele está prometendo, as bênçãos que ele está prometendo. Porque assim como ele ressuscitou Jesus, assim como isso é uma certeza, nós podemos ter certeza da nossa salvação, do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso caminhar, da nossa escolha, da nossa adoção. É isso que ele está dizendo. Tudo isso que eu disse é certeiro, e é certeza porque o Deus que opera em grande poder ressuscitou Cristo e o colocou à sua destra. E a gente sabe que na Bíblia a posição à destra significa autoridade, supremacia, senhorio, né? O rei, quando coloca alguém à sua destra, coloca alguém de confiança, alguém que está de forma superior a todos os outros. E aqui no Novo Testamento é a mesma coisa. Quando diz que Cristo está assentado à direita de Deus, está mostrando que Deus deu autoridade a Cristo. E que Cristo, como Deus e como Senhor, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Por isso que no verso 21, se os irmãos continuarem lendo, ele vai dizer que Deus colocou Cristo à sua destra, muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Muito acima de todo principado. Esse termo muito acima está mostrando uma superioridade. Não existe poder maior. Não existe principado maior. Nesse verso o apóstolo Paulo vai citar principado, poder, potestade, domínio e nome. Ele vai fazer uma mescla de mundo físico e mundo espiritual. Ele está dizendo que Jesus ele tem superioridade, ele está acima de qualquer coisa, do mundo físico e do mundo espiritual. E no final do verso ele vai continuar, mas também no que há de vir, não só nesse mundo, no que há de vir também. Então Jesus ele é, neste momento, e neste momento que eu falo, nesse século, onde nós estamos, ele é alguém que está governando, alguém que está assentado à destra do Pai, governando o mundo, acima de tudo e acima de todos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos para os evangelhos e vimos ali os atos de Cristo, a sua vida. Pelo menos para mim, o que me parece é que Cristo seria uma espécie de alguém sofredor, um homem de dores, como vai dizer a Bíblia, um homem que seja fraco em termos humanos, uma pessoa que apanha e que não revida, uma pessoa que é carente no sentido físico, no sentido material. Se nós olharmos para o Novo Testamento, a gente vai ver Jesus sendo um sofredor. A gente vai olhar com dó para Jesus. A gente vai ver pessoas escarnecendo de Jesus. Nós nos colocamos no lugar dele e a gente olha como ele era sereno, como ele tinha paciência. Isso em sua vida terrena. Mas no momento que nós estamos hoje, irmãos, e é difícil, é a dificuldade da igreja, é o erro, talvez, da maioria das igrejas, é nós não olharmos para o Cristo que é hoje. O Cristo que está no céu hoje, não é mais esse Cristo. Esse Cristo que morreu como um cordeiro levado ao matadouro em silêncio, foi uma etapa da salvação. O Cristo que eu e você servimos é um Cristo que reina. É um Cristo que está elevado. É um Cristo que é Senhor. Talvez nos falte esse temor na igreja, nas nossas vidas. Talvez nós olhamos para Cristo e a primeira coisa que vem na nossa cabeça seja alguém humano somente. E não um rei, um Deus. Um homem que voltará com seus milhares e milhares de anjos para julgar a todos. Um homem que conhece tudo. Um homem que está à destra de Deus e que tem um mundo aos seus pés. Talvez se eu e você analisarmos a Cristo somente com os evangelhos, nós temos uma visão errada de Cristo.
porque nós não estamos olhando para o que Ele é hoje. E o que Ele é hoje tem que gerar em mim e no seu coração temor. Você e eu precisamos olhar para Cristo e entender que aquele que está sentado no trono, até os demônios tremem. Quando diz que Ele está muito acima de todo principado, poder e potestade, Paulo está dizendo que tudo se submete a Ele, que tudo está em submissão a Ele. E Ele está acima de todo nome que se nomeia. Isso é interessante, todo nome que se nomeia, Ele está dizendo que não importa o quão importante a pessoa seja nesse mundo, o quão importante essa pessoa se acha, o quão importante essa pessoa se nomeia, Ele está acima. Paulo está dizendo, de forma simples aqui para nós entendermos, é Cristo que está governando o mundo. É Cristo que está, neste momento, controlando toda a humanidade. Porque Ele está à destra de Deus e Deus o deu. Deus deu para Ele, passou para Ele todo o poder. E é interessante que Ele vai dizer que não só neste mundo, mas também no porvir. Por isso que nós, quando lemos os evangelhos, nós conseguimos identificar Jesus dessa forma. Um Jesus humano, sofredor. Mas quando a gente vai para Apocalipse, a gente tem uma visão diferente de Jesus. A gente vê um rei dos reis. A gente vê alguém que manda. A gente vê alguém que vai destruir Satanás com o sopro de sua boca. A gente vê alguém que tem em seu controle, em sua mão, todo o poder. Alguém que é digno de abrir os planos de Deus, o selo de Deus. Alguém que foi digno de salvar o mundo todo. Então o que o apóstolo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que Cristo, Ele está acima de tudo. A gente prega muito que Deus está acima de tudo. E a gente muitas vezes esquece que esse Deus deu essa autoridade a Cristo. E nós somos servos também de Cristo. O temor a Deus que nós temos, precisamos ter o mesmo temor a Cristo. Porque esse mesmo Cristo que morreu, esse mesmo Cristo que viveu na terra de forma humana, sendo homem e sendo Deus, um homem de dor, de sofrimento, Ele é o mesmo Cristo que voltará como rei. É o mesmo Cristo que está reinando sobre tudo e sobre todos. O mesmo Cristo que foi tentado no deserto. É o Cristo que voltará e que não dará chances para ser tentado. Porque vai destruir o diabo. Porque vai destruir as hostes malignas. Esse Cristo que sofreu é o Cristo que vai vir para tirar o sofrimento. Esse Cristo que morreu é o Cristo que vai vir matar a morte. São duas visões, né? dois contextos diferentes. Mas nós estamos num contexto onde Ele está no céu, reinando como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então que tenhamos isso em mente. Por isso que Paulo vai dizer, muito acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E agora no verso 22 ele vai dizer, aqui o tema principal da noite, o verso 22, e colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. Deus colocou todas as coisas aos pés de Cristo. Tudo está aos pés de Cristo. Por isso que a nossa salvação é ir aos pés de Cristo. Por isso que o mundo ele se submete à autoridade de Cristo. Talvez o mundo hoje, da forma que está, com todas essas dificuldades, problemas, esse mundo em caos, a gente que é cristão e a gente que lê a palavra de Deus, a gente pode muitas vezes imaginar que não tem um controle, não há um controle de Deus. Mas o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos identifica, é justamente o contrário. É que Deus ele não perde o seu controle. E Ele deu a Cristo todas as coisas, para que Cristo, como Senhor, com todas as coisas aos seus pés, controlasse o mundo. Então esse mesmo Deus, Pai, que deu a Cristo essa autoridade, esse poder, esse mesmo Deus que deu a Cristo esse poder de controlar todas as coisas, e Cristo, esse Cristo que veio ao mundo e morreu por nós, e que está à destra de Deus, Ele sustém, Ele mantém, Ele controla tudo. Inclusive a igreja, é o que está escrito no verso. Ele colocou todas as coisas
sob os seus pés. Por isso, irmãos, que é interessante que nós tenhamos na nossa mente, e a gente sempre fala isso aqui quando tem oportunidade, que você não tem que ter medo do mundo, você não tem que ter medo das pessoas, você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo de demônios, porque tudo isso está no controle de Deus. Muitas vezes nós não concordamos porque nós somos limitados, muitas vezes nós não concordamos porque nós não entendemos e queremos muitas vezes trazer para o nosso entendimento aquilo que parece ser melhor. Mas Deus é o Deus que criou tudo. O mesmo Deus que criou tudo, colocou tudo aos pés de Cristo. E esse Cristo que nos comprou com o seu sangue, Ele controla todas as coisas. A Bíblia diz que em Cristo, em Deus, no Espírito, nós vivemos, nos movemos. Ele faz tudo em todos. Ele começa e termina a boa obra. Então nós como cristãos, nós precisamos ter essa certeza. Todas as dificuldades que nós passamos têm a permissão de Deus. Com os nossos erros ou sem os nossos erros, tem a permissão de Deus. Com as consequências dos nossos pecados ou sem consequências dos nossos pecados, tem a permissão de Deus. Porque Deus, Ele sustém o mundo. Tudo está aos pés de Cristo. O verso 22 vai dizer exatamente isso. E Deus colocou todas as coisas sob os seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. Aqui a gente já sabe o que é ser cabeça. É aquele que o controla. É a autoridade. A autoridade do corpo é a cabeça. É o que pensa, é o que manda os comandos, é o que orienta, é o que faz o discernimento de qual membro mexer. Esse é o papel de Cristo. E no verso 23 ele vai finalizar, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. A igreja, ela é a totalidade de Cristo. Isso é interessante, porque quando nós olhamos para a igreja hoje, nós identificamos vários e vários erros, vários e vários problemas. Nós não estamos isentos de erros dentro da igreja. Mas a verdadeira igreja de Cristo não é as pessoas que estão desconectadas, que estão fora, que não conhecem a Cristo, por mais que estão na igreja. A verdadeira igreja de Cristo são as pessoas que realmente confiam em Jesus, que vivem de uma forma prática. E essas pessoas são lavadas pelo sangue de Jesus. E por serem lavadas pelo sangue de Jesus, por serem justificadas, por serem aceitas por Deus, elas fazem parte da plenitude de Cristo. Cristo, ao morrer, Ele tem méritos. E Ele distribui os seus méritos à sua igreja. Ele distribui os seus dons à sua igreja. Por isso que a igreja ela é a plenitude, ela é a totalidade de Cristo. Por isso que Cristo é a igreja. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja e está na igreja. Quando a Bíblia vai dizer que Deus colocou tudo ou todas as coisas sob os seus pés e o fez ser cabeça da igreja, a mensagem que o apóstolo está dizendo é que Deus ele passou a maior autoridade que poderia passar a Cristo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, muitos entendem que Israel era a igreja de Deus. Muitos entendem que não. Mas nós percebemos que Deus, em muitos casos, Ele era a cabeça de Israel. Ele ordenava. Ele fazia com que Israel tomasse decisões ou não tomasse decisões. Ele direcionava os passos de Israel, daquela nação. E ao passar a autoridade para Cristo, Ele está mostrando que Deus, Deus Pai, passando essa autoridade para Cristo, Ele está mostrando que Cristo tem essa mesma autoridade que Ele exerce, ou Ele exerceu no passado. Ele está mostrando simplesmente que Cristo tem autoridade, que Ele é Deus, e que Ele vai comandar a igreja de Deus. Tudo está nos seus pés, inclusive a igreja. Tudo está aos seus pés, inclusive aquilo que é mais precioso, a sua noiva, a igreja. Então perceba a superioridade de Cristo. Perceba como é importante eu e você entendermos que Cristo, Ele não é mais somente aquele homem sofredor, mas aquele que está, assim como o Pai, à destra do Pai, comandando o seu povo. Assim como o Pai, orientando o seu povo para a salvação. No Velho Testamento nós identificamos Deus fazendo isso, o Deus Pai. No Velho Testamento nós identificamos Deus mostrando o que fazer
e mostrando e apontando para Cristo. E no Novo Testamento nós vemos Deus passando a autoridade para Cristo, elevando a Cristo, colocando Cristo como autoridade sobre tudo. E nós, como servos de Cristo, nós, como servos de Deus, precisamos entender e estar submissos a esse Deus. Então, essa mensagem de Efésios, do capítulo 1, vai trazer basicamente 3 pontos importantes, se for para resumir. O primeiro ponto importante é que Deus tem um plano de salvação. Primeiro ponto importante, Deus tem um plano de salvação. E esse plano de salvação ele vai acontecer, independentemente dos homens, das potestades, dos demônios, ou de qualquer outra coisa tentar impedir. O plano de Deus vai acontecer. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que esse plano de salvação já aconteceu. Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou pelos pecados do mundo inteiro. E quando eu digo mundo inteiro, não estou falando do universalismo, estou falando das eras, de todos aqueles que creem, passado, presente e futuro. Ele pregou na cruz os nossos pecados e consumou, está consumado, consumou a nossa salvação. Então existe um plano de salvação. Esse plano está consumado, em parte. Essa é a segunda mensagem. E a terceira mensagem é que nós precisamos render e ser submissos e entender a autoridade daquele que nos redimiu, que é Cristo. E nós só vamos conseguir enxergar isso através do Espírito Santo. Como nós lemos, nos dando sabedoria, nos dando discernimento e iluminando os nossos olhos, abrindo os nossos olhos para as verdades essenciais da fé. E isso é importante. Então, para nós finalizarmos aqui, gostaria de ler novamente e fazer algumas aplicações a partir do verso 15. O verso 15 vai dizer: por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. Verso 21, muito acima de todo principado e poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. E para aplicarmos, irmãos, eu trouxe algumas aplicações, verso a verso, para a gente finalizar. Porque a gente sabe que a carta foi escrita aos Efésios, naquele momento de forma especial, mas a Bíblia ela é aplicada nas nossas vidas de forma diária. Então, no verso 15, a gente vai ver que ele vai falar sobre fé e sobre a oração. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a fé em Jesus e o amor pelos outros são essenciais aos seguidores de Cristo. A gente lê no verso 15 que ele vai dizer que eu ouvi falar da vossa fé no Senhor e no vosso amor. A fé em Jesus e o amor para com os outros, para com os irmãos, elas são essenciais no meio do cristianismo. Não existe fé sem frutos. Não existe uma fé sem amor. Você prova que ama a Deus obedecendo. E obedecer a Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei de Deus. É o que a Bíblia traz. Então a fé em Jesus e o amor pelos outros são essenciais a todos os que dizem ser seguidores de Cristo. No verso 17 a gente vai ver que nós precisamos buscar o Espírito Santo para ter sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. E a gente busca, mas quem dá é Deus. É Ele que nos dá a sabedoria e o discernimento, a sabedoria e a revelação. No verso 18 a gente vai ver da importância
da importância dos nossos olhos serem abertos de forma espiritual. Porque é Deus que precisa abrir os nossos olhos para nós enxergarmos as riquezas que nos esperam, a nossa vocação que nos espera, a salvação que nós já temos. O verso 19, nós vamos ver que nós devemos reconhecer e confiar no poder ilimitado de Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Vai dizer que a suprema grandeza do poder sobre nós, os que cremos, nós precisamos crer nesse poder supremo. Se nós cremos em Cristo, esse poder está sobre nós. Se nós cremos em Cristo, tudo isso que foi dito no verso 1 aplica na nossa vida. Eu e você fomos escolhidos, fomos redimidos, fomos justificados, nós fomos selados, nós fomos adotados em Cristo, em Jesus, nós fomos justificados através do sangue. Eu e você temos sabedoria e revelação de Deus. Eu e você precisamos ver e ter esperança da nossa vocação. Tudo isso, aos que cremos, é o que nós vemos aí no verso 19. E no verso 20 a gente vê que a ressurreição de Cristo é uma prova de que assim como ele fez com Cristo, tudo aquilo que ele está prometendo a nós, ele fará também. No verso 21, a gente vai ver que reconhecer a supremacia de Cristo em todas as áreas da nossa vida é o que nós devemos fazer. Olhar para Cristo como Senhor, Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, alguém que está acima de tudo e de todos. Ter o temor que nós temos por Deus Pai, o mesmo que nós temos que ter por Cristo Jesus. Ele está à destra, governando o mundo. O verso 22 vai trazer um entendimento que essa autoridade ela é absoluta. Nada do que existe neste mundo, no mundo espiritual, neste mundo agora, no mundo vindouro, no mundo físico, qualquer pessoa que se nomeie, nada é maior do que Jesus Cristo, nada é maior do que o seu poder e sua autoridade. Por isso nós precisamos ter a confiança de que esse Deus, esse Cristo que nos salvou, ele nos garantirá e nos salvará na sua volta. Ele nos garantirá e nos salvará na sua glorificação, quando ele voltar e glorificar os nossos corpos, mortais em corpos imortais. Precisamos ter essa certeza. E no verso 23 a gente vai ver que a união entre Cristo e a igreja é uma união íntima. Não tem como a cabeça ser separada do corpo. Não tem como o corpo obedecer uma cabeça que não está ligada ao corpo. Não tem como um membro do corpo se sustentar sem uma cabeça. E é isso que Paulo está trazendo. Ele como supremo, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o Deus que comanda a sua igreja, que comanda o seu povo, que comanda todos aqueles que creem em Jesus. Então que esse capítulo 1 em Efésios, a gente possa entender, possa aplicar nas nossas vidas e possa, de alguma forma, pedir ao Espírito Santo que nos frutifique, nos faça entender de forma clara, transforma nosso coração, a nossa maneira de ver a Deus, a nossa maneira de ver a nossa salvação, que eu tenho certeza que por mais que nós cresçamos na igreja, por mais que nós ouvimos, lemos a palavra de Deus, nós somos humanos e nós sempre vamos tender a interpretar ou a entender alguma coisa da forma que nós queremos, e não da forma que está pregado. Então que nós possamos ter esse cuidado, como está sendo pregado aqui diariamente, toda quinta-feira, todo domingo, nas exposições, nos estudos, nós precisamos identificar aquilo que é correto, moldar a nossa vida, identificar a palavra de Deus como sendo a inerrante palavra de Deus e moldar o nosso caráter, moldar a nossa mente, para que a gente consiga andar nesse caminho estreito e nesse caminho correto, de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer, né? E essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor e agradecer a oportunidade. Que Deus possa nos abençoar, abrir a nossa mente, o nosso coração, como diz o texto, abrir o nosso entendimento, para que todos os dias nós cresçamos em sabedoria, em revelação e em conhecimento da palavra de Deus. Amém? Agradeço a todos. Amém. Vamos louvar a Deus com um hino.
ao seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chamas, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chamas, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, que ensinamento hoje que o apóstolo Paulo trouxe para a gente através da vida do pastor Marconel, né? Que nós podemos entender hoje, irmãos, que o poder transformador do Evangelho, quando aquele irmão tem a intenção certa no coração, o entendimento da palavra, o Senhor vai usar para levar o Evangelho a todos os seus filhos, eles vão ser alcançados. E olha a alegria que Paulo tem em seu coração, embora perseguido, embora passa por tantas privações e necessidades, mas quando ele vê o poder transformador do Evangelho, ele se entrega na alegria do seu coração e passa a agradecer ao Senhor pelo aquele poder, pela aquela transformação daqueles irmãos. E essa oração de Paulo, eu posso imaginar a alegria que ele estava, e agradecendo a Deus por ver o resultado do seu trabalho, da sua missão, do seu ministério, onde pessoas são despertadas, foram despertadas, dando fruto, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e a prova disso é amando os irmãos com o amor que Cristo tem ensinado. É maravilhoso quando a igreja funciona, quando a igreja alcança, ela acerta o alvo. E Paulo,
tão feliz que ele ora a Deus para que o Senhor abra mais o entendimento dessas pessoas, mostrando a verdade de Cristo para que elas venham a ter mais maturidade. E esse evangelho se multiplique e alcance outros e outros e outros irmãos que precisam ser despertados. É por isso que estamos aqui, irmãos, para sermos imitadores de Paulo, assim como ele tem sido de Cristo, para levar aquela verdade que desperta. E olha que interessante, que no verso 17, Paulo vai orar não para que as pessoas recebam as bênçãos que elas querem, que elas estão vindo buscar na igreja, mas que elas tenham sabedoria e conhecimento de Deus. Isso é o mais importante. É o mais importante. Paulo aqui não olha a necessidade imediata de cada pessoa, porque ele sabe que Cristo é sobre todos. Quando o pastor bem disse, Cristo foi posto acima de todos os seres no mundo físico e espiritual. Então, ele sendo sobre todos, ele conhece a necessidade de cada um. Que possamos aplicar isso em nossas vidas, nos submetemos cada dia mais à soberania de Deus. E que possamos pedir que o Espírito Santo venha trazer um conforto no nosso coração, que tudo que aconteceu, tudo que acontece irá acontecer em nossas vidas, independente do que achamos ou pensamos, se é bom aos nossos olhos ou não, é para a glória dele. Ele tem propósito em tudo, irmãos. Que nós tenhamos a verdadeira crença de que somos servos de Cristo. Somos servos, somos escravos do Senhor. E o poder do escravo é apenas um, é servi-lo. É aceitar as condições que o seu Senhor estabeleceu. É viver conforme as regras que ele pré-estabeleceu. E para a gente encerrar esse ensino maravilhoso, irmãos. O escravo, ele pode até tentar fugir do seu senhor. Mas isso não significa que ele deixa de ser servo daquele senhor. E quando ele decide voltar, irmãos, ele pode estar sujeito às penalidades que o seu senhor assim determinar. Então, uma vez que nós somos chamados e separados para servir ao Senhor, uma vez que somos eleitos por eles, nós temos o papel, não na salvação, que isso é dele, para a glória dele, mas nós temos o papel de servi-lo em amor e em verdade. E muitas das vezes, quando a gente erra, quando a gente falha nesse entendimento, nós pagamos a duras penas de nossas escolhas. Isso não significa que não somos filhos de Deus. Por isso nós temos que orar que o Espírito Santo nos dê entendimento nele. Amém? Que o Senhor possa abençoar a semana de cada um. Que o Senhor possa nos dar experiências novas durante a semana, no dia a dia. Que possamos ter o nosso coração sempre, irmãos, sempre pautado no ensinamento do Senhor. Aos irmãos que estão nos assistindo, eu agradeço. Aos que estão aqui presencialmente, que o Senhor possa abençoar de uma maneira poderosa, para a glória do seu nome. E eu quero relembrar aos irmãos que todas as quintas-feiras nós temos aqui o estudo com o pastor Rafael, no livro de Mateus. Tem sido maravilhoso, tem avançado bastante. É muito bom, porque a palavra diz que nós temos que crescer no conhecimento e na verdade. Nós vivemos em dias difíceis, em que se nós não nos agarrarmos na verdade de Cristo, muitas das vezes nós possamos chegar até tropeçar, irmão, e nos machucar. Amém? E todo domingo às 18 horas, aqui no Gama, quadra 15, quadra 10, lote 15, culto ao vivo. Aqueles que tiverem dificuldade podem assistir através das redes sociais, se puderem vir presencialmente para compartilhar, para congregar conosco, serão bem-vindos. Amém, irmãos? Que possamos ficar de pé para que a gente possa finalizar o culto. Eu quero agradecer ao nosso Deus
pela sua presença entre nós, pelo entendimento que o Espírito Santo tem trago aos membros da igreja, aos seus pastores. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo de Ti. Que nosso coração esteja, Senhor Deus, submissos à Tua vontade, ao ensinamento, à revelação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos proteger de todo o mal, do homem e da mulher, do coração enganoso, das ciladas do inimigo, dos acidentes, Pai. Livra-nos, guarda debaixo das Tuas mãos. Que possamos entender, Pai, que estamos todos submissos à Tua vontade. Somos Teus filhos, Teus servos, que tudo que venha acontecer em nossas vidas, que tenhamos esse entendimento que é para a glória do Teu nome. Guarda a Tua igreja, proteja de todo mal, em nome do Senhor Jesus, assim te pedimos. Amém. Então, está encerrado o culto dessa noite, em nome de Jesus.